vai pegar o contexto. Jesus estava aqui, irmãos, nesse contexto, sendo tentado pelos fariseus e pelos saduceus. Quem eram os saduceus, pastor? Era o pessoal que era como fosse um grupo, né, que pertencia ao judaísmo, que se deixou ser influenciado por filosofias. Né? Já vai lá o pastor falar sobre filosofia, eu falo mesmo porque tem que falar, né? E eles se deixaram contaminar, irmãos. Eles eram completamente o oposto dos fariseus. Né? E os saduceus não acreditavam em todo o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em ressurreição, em vida após a morte. Eles não acreditavam nisso. Eles, como fosse uma seita, né, que se formou ali no judaísmo. Então eles vieram tentar Jesus, enfim, né? E aí Jesus deu uma lapada neles, que também é para nós aqui um aprendizado. Mateus 22, 29, fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse. Então, por isso que eu tirei o contexto antes, né? Como é que eu vou pregar esse versículo solto? Ele está numa história, né? Você entendeu a história que eu falei. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, a quem? Ao saduceus: errais, porque eles erravam, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, por que eles erravam, irmãos? Foram influenciados, né? Estavam ali não aceitando Jesus, até tentando alguma coisa com... Ele falou assim, ó, primeiro, ele chamou de erro, né? Volto a falar, não é uma falhazinha, como nós até pregava na outra vez, né? Uma falta, não, é erro. Ó, vocês estão no erro. Não é uma falhazinha, não é um foi mal aí, não. É um erro. Mas o que está causando esse erro na vida de vocês? Primeiro, é que vocês não conhecem as Escrituras. É o que eu pregava semana passada, lembra? Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é a palavra, irmão. Jesus é o verbo que se fez carne. Deus não é uma coisa fora do que da Bíblia, do que ele é na Bíblia. Mas a Bíblia revela tudo sobre Deus, pastor? Não. Deus é muito infinitamente grande. Mas aquilo que a Bíblia revela sobre Deus, para nós é suficiente. Como é que eu sei que Deus é amor? Todo mundo fala. Não, é que Deus vai se revelando nas Escrituras como um Deus que é amor. Como é que eu sei que Ele quer salvar o pecador? Porque Ele é bom. Né? Não, porque nas Escrituras vai se... Na verdade, a razão das Escrituras, né, é Deus preparar até que o Filho dele venha nos salvar. Como é que eu sei que eu sou justificado? Pela fé em Jesus. Porque sim. Não, porque as Escrituras vão revelando a necessidade de ser justificado e que essa justiça nós só temos em Jesus Cristo. Então, errais. Primeiro o quê? Não conhecendo as Escrituras. Não precisa você abrir. Então, o missionário pregava domingo e segunda, né? Ali na sede ele falava João 14:20 em diante. Jesus falou o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e pratica. Esse é aquele que me ama. Mas depois ele continua falando, né? Mas aquele que tem os meus mandamentos e não pratica, esse não me ama. Então ele falou assim, ó, é com ele que eu aprendi. Assim, ó, não me vem com discurso, eu te amo. Não me vem com declarações. Você mostra que você me ama, não é com a boca. Você mostra que você me ama é com as tuas atitudes. Quando a boca ela está sincronizada com as atitudes, o amor é verdadeiro. Mas agora, quando a boca fala uma coisa e a vida mostra outra, não ama, não é verdade? Então, tem que conhecer, irmãos, as Escrituras. Tem que ler a palavra de Deus. Como eu sempre falo aqui, não que então eu vou ler 10 capítulos por dia. Não é assim que você vai crescer. Né? Mas vai lendo, vai meditando, vai anotando, vai escrevendo, adquira uma Bíblia. Eu sei que é bom a Bíblia digital, a Bíblia do celular, eu tenho um monte. Né? Mas é bom um papel ali para você anotar, se riscar. Dá um jeito de se aprofundar o que nas Escrituras.
nas Escrituras. Não adianta, não tem outra maneira. Amém? Então, a primeira coisa, eles erravam porque eles não conheciam as Escrituras. Eles tinham pastor? Claro que tinham. Aqui já tinha milhares de anos, muitos trechos do que a gente chama de Antigo Testamento. Já naquela época tinha milhares de anos, mas eles não o quê? Não entendiam. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é que as Escrituras é uma coisa e o poder é outra. Na verdade, não. Paulo fala bem claro, o Evangelho é o poder de Deus. Então a palavra, ela é o poder. Mas se a pessoa não tem a palavra, né, ou ela apenas tem só na mente, quer dizer, não que o poder não vai estar ali, mas ele não é o quê? Ele não pode ser usado. Tem pessoa que às vezes conhece o Salmo 91 de cor e não é crente. Tem pessoa que às vezes conhece um monte de texto da Bíblia, mas não crê. A pessoa sabe a informação, está na mente dela, mas ela conheceu o poder de Deus? Não, aqui o poder de Deus, no caso, era para trazer a pessoa de volta, ressurreição. Esse é o contexto dessa palavra. Então, o poder de Deus, seja, fortalecei-vos no Senhor, as Escrituras, e na força do seu poder. Eu pregava semana passada, moço, que Jesus era mais santo que todo mundo, mas Jesus não fez milagre nenhum, enquanto não recebeu o quê? O Espírito Santo. Só passou a fazer milagres, ou seja, ele só passou a ser Cristo quando foi o quê? Ungido. A palavra Cristo significa o quê? Ungido, né? E ali começou a fazer vários milagres. Ele teve a aprovação. Esse é meu filho amado, que me dá prazer. Então, quer dizer, ele vivia até uma vida que agradava ao Pai. Amém? Mas milagre para os outros, ele nunca havia feito. Ele só passou a ser Cristo quando ele foi o quê? Ungido. Então imagina nós, né, irmãos, que temos falhas, temos pecados, que Deus tem que perdoar, nós temos que ser fortalecidos. Imagina o que nós vamos fazer sem o poder de Deus, não é verdade, irmãos? E é importante isso, né? Eu falo sempre, quanto mais eu estudo filosofia, essas coisas, não, também procuro conhecer, eu falo assim, Deus, mais eu dependo do Espírito Santo. Porque não é difícil você fazer ali uma palavra, uma apresentação, algo da carne, como fala, né? Alguns gatilhos mentais, e assim, não sei o que lá. Isso é facílimo, né? Aí você pega a pessoa na emoção e tal, né? E tal. É muito fácil, não é verdade? Se não funcionasse propaganda, as companhias não faziam milhões por ano em propaganda. Então funciona assim, né? Mas não adianta, irmãos. O que vai convencer a pessoa é o que? É o Espírito Santo. Não adianta, como eu sempre falo, né? Aqui chego, porque a Bíblia diz, e cita o versículo e versículo. Nossa, né? Chega a estar vomitando pelas orelhas versículo da Bíblia. Aí tu olha assim, tá, mas cadê o poder? Cadê o poder? Não adianta nada. Tem que ter o poder de Deus. Então, é necessário nós nos envolver com Deus, orar, nos consagrar, buscar o Espírito Santo. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo, precisa começar a vir domingos na igreja, se não está vindo, começar a buscar. Não que Deus só batize domingo, né? Mas é um dia assim mais especial. Então, pega essa palavra aí. Eles erravam porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é importante conhecer a verdade, que a verdade nos liberta, né? Não é o conhecimento que liberta, é a verdade. A palavra é a verdade. Então, eles não conheciam as Escrituras, não conheciam a verdade. Vamos lá, então? Atos capítulo 8. Por isso, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Escritura, irmão, palavra de Deus, Bíblia, né? Oração, consagração, se deixar ser usado pelo Espírito Santo, orar, buscar, né? Se Jesus já batizou em línguas, falar em línguas, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, diz a Bíblia, né? Então, tem que ter esse envolvimento com Deus. Sempre falo assim, quando eu quero saber sobre ele é bom, eu não boto ele pregar, eu boto ele orar. Né? Porque pregar ele põe aqui, tá. Aí bota orar. Fala 2 palavras, não tem mais o que dizer. Esse cara aí tá ruim. Tá ruim, né? Vai lá, ora meia hora aí com a pessoa. Às vezes, tá ruim.
não tem uma vida de oração. Porque é no particular, irmãos, que Jesus falou: e o teu Pai que vem em segredo te recompensará o quê? Publicamente. Quem é ruim no privado é ruim no público. E aqui nós vemos um homem chamado Filipe, irmãos. Não é o Filipe apóstolo, tá? Um outro homem que ele começou como um obreiro, servindo ali as mesas, e foi se destacando. Deus abençoou bastante ele. Preguei, acho que foi uma sexta-feira, eu acho. Ali na primeira parte, no 8, né? Ele fez uma pregação em Samaria, acho que foi sim, numa sexta-feira. E aí tal. Então ele continuou pregando, irmãos. Só que ele teve essa preparação antes, amém? Então nós precisamos nunca mais. Quem é ruim no privado é ruim no público. É a palavra de Deus fala. E teu Pai que te vê secretamente te recompensa publicamente. Não tem como fugir de uma vida com Deus no particular. Né? O público é só a amostra do que é no particular. Não há como escapar disso. E aqui, irmãos, nós vamos ver, claro que eu vou cuidar para não passar muito do tempo, a história dele pregando lá para o eunuco, né? Até eu botei um trechinho lá, uma mensagem que Deus me deu aqui, mas que outra hora eu prego mais tempo. Então, 8:26, fala assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda, o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Mas deserto por quê, pastor? Ele estava sendo uma bênção ali em Samaria, mas tinha um que estava lá em Gaza que tinha que ser alcançado, amém? Então ele levantou, né, 27, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Etiópia, né, moço? Você pega no mapa hoje, né? Acha ali no continente, né? Na região ali, a Etiópia. Então ele fez uma grande viagem, amém? Ele era um crente, ele era um religioso, moço. Porque a palavra não fala que ele é um prosélito judeu, a palavra não fala que ele era alguém, ele foi lá, entendeu? Deus já estava falando no coração dele de alguma maneira, e ali fala no 28, ó, regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Lembra que naquele tempo, né, eram rolos, né? Aí você ia desenrolando e você ia achando aquele trecho ali. Não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada, né? A Bíblia depois foi colocado pelos homens, mas a princípio não foi. Ele estava lendo. Então ele era um religioso, pastor. Ele não era um judeu. A palavra não diz que ele era alguém convertido. Ele foi para adoração. Ele é alguém que estava com uma fome no coração dele, que até, não, como eu falei, ele era alguém de a rainha, né? Candace. Então ele era o quê? Ele era como fosse ali como fala, né? Quase como o José era na casa do Potifar, né? Ele era alguém grande, alguém importante. O pessoal tinha, ó, né? Tinha money, tinha condição. Então ele adquiriu esse rolo e estava voltando. Fez lá o que tinha que fazer em Jerusalém. E bem no momento, Deus ali fez eles se encontrar. Eu sempre digo, eu não acredito em coincidência. Não, pastor. Não, você caiu um copo ali. Para mim não é coincidência. Alguma coisa está por trás daquele copo. Ah, fui pregar aqui, faltou luz. Não é coincidência. Tem coisa por trás. Ah, aconteceu uma coisa errada na obra, quebrou uma coisa. Tem capeta por trás. Eu não acredito em coincidências. Não acredito em coincidência. Tudo tem por trás uma coisa. Então, Deus, né, aqui, não fez uma coincidência. Deus fez o quê? Exatamente, né, a obediência do Filipe, exatamente encontrar o quê? Você viu que o caminho era deserto? Mas naquele momento passava ali a comitiva desse homem, que a palavra nem fala o nome dele, né? Mas fala ali, né, que ele estava passando. Então Deus o quê?
Deus preparou. Ah, Deus preparou. Ok. E se Filipe não fosse? Né? Então, Filipe teve que obedecer. Então, é uma coisa que nós estamos aqui sempre falando, né, irmão? Nós sempre temos que obedecer. Ele estava preparado, com certeza. Ele ouviu e obedeceu. Né? Ele não estava coincidentemente ali. Deus estava o quê? Preparando aquele encontro. Né? Então, ele estava ali com fome, ele não era um crente, não era um convertido, mas já estava com sede. Estava lendo o que a gente chama hoje de Isaías 53, né? Estava lendo ali com fome, estava voltando de viagem, assim, alguma coisa estava... A gente sabe que é o Espírito Santo, né? Já estava inquietando ele, chamando a atenção dele, colocando uma fome no coração dele. Alguma coisa, será se talvez lá em Jerusalém ele leu alguém lendo, né? Porque ele se lia as escrituras e pegou ali uma cópia de Isaías e foi... Alguma coisa Deus soube trabalhar. Então, por isso que nós falamos, né? Antes de começar a gravação, né? A palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho trabalhar. Então, nós temos que aprender o quê? A deixar o Espírito Santo nos usar. Deus já estava querendo alcançar aquele homem, né? Mas ele precisava o quê? De um instrumento. Como ouvirão se não há quem pregue? Ide por todo mundo e pregai. Então, quer dizer, o homem, né, mas ele também tem que se dispor como um instrumento na mão de Deus. Né? Então, tem que obedecer. Pastor, às vezes eu venho na igreja, o senhor prega, parece que é só para mim. Não, eu sou só um instrumento. Né? Que Deus está deixando, que está se deixando selado para falar aquela palavra de Deus ali. Né? Tem que ter um instrumento, tem que ter alguém que se dispõe. Se ele não obedecesse, até outra hora eu vou pregar mais sobre isso. E aí, 29. E disse o Espírito a Filipe, Espírito Santo no caso, né? 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a essa carruagem, ou a esse carro, amém? Lembra? Ele devia ter uma comitiva, né? Como o camarada era importante. Devia ter, né? E já foi chegando ali, né? Já se aproximou, não passava, o caminho era deserto, não passava toda hora, né? Não era uma avenida movimentada, né? Mas naquela hora estava ali, ele, vai lá, te aproxima, tá vendo aquela carruagem? Te aproxima, olha que bonito, né? Chega-te e ajunta, então ele chegou. E aí, olha como Deus ele prepara. Eu falei, eu não creio em coincidência. 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Aí Deus entendimento para ele, ó. E disse, entendes tu o que lês? Você viu? A ordem de se aproximar foi do Espírito Santo. Mas quem correu não foi o Espírito Santo, foi Filipe. Quem perguntou para ele, né? Lá, devia ser uma carruagem alta, né? O senhor entende o que o senhor está lendo? Amém? Não foi o Espírito Santo, foi Filipe. Então é por isso que nós falamos, não? A gente tem que levar a palavra de Deus também com a nossa vida, amém? Claro, aqui Filipe não tinha como dar o bom testemunho, porque eles estavam se conhecendo na hora, né? Mas quando a pessoa, irmãos, tem uma convivência, é mais fácil ganhar para Jesus, porque a pessoa não tem apenas o discurso, que é importante, a pessoa tem o quê? O testemunho, que é tão importante como. Né? Então ele se aproximou. Talvez naquele colega, eu falo muito isso para minha filha, né? Pai, lá tem um monte de problema, colegas perturbados, é bem feia a situação lá. Eu falei assim, tá, e aí? Agora é hora de ser crente dele. Já sabe que tu é da igreja? Já sabe que tu é filho de pastor? Ou tu fica lá escondidinha, moadinha? Não me adianta vir aqui dançar na coreografia, pregar, orar, fazer aqui. Não adianta ser crente só na igreja. Lá fora, lá tu tem que te chegar, amém? Ela fala dos problemas que tem lá, né? Fala assim, ó, vai evangelizando, vai se aproximando, vai mostrando cuidado, né? Vai procurando ser alguém carismático, não o carisma da carne, né, moça? Isso não adianta nada.
digo, né? De cuidado, vai ganhando, amém? Lá já tem um grupinho dos crentes lá. Depois ela falou para mim, pastor, pai, não são tão crentes não, assim, porque dizia ela, a guria da outra igreja, ela perguntou que signo é o meu. Eu falei, eu sou de Jesus. Eu falei, tá vendo, Adriele? Tem que ser crente. Tu vai ter um ano, né, para ir dando bom testemunho, amém? Então, quer dizer, nesse convívio. Mas ele falou o quê? Tu entendes o que tu lês? Ou seja, eu só posso explicar para o outro aquilo que eu já entendi. Volto a falar. Eu sou obrigado a entender tudo, pastor? Não, mas também não é obrigado a não entender nada. Isso é desculpa. Eu vou saber tudo? Não, mas também não é obrigado a dizer, eu não sei de nada. Isso é uma questão, como nós falamos, as pessoas erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que isso nós temos que fazer? Aprender a investir tempo. Eu tenho que ler 10 capítulos da Bíblia por dia? Não precisa. Mas você tem que ter o quê? Um tempo. Mas eu já assisto o show da fé. Só não pega 15 minutos, irmão. Por causa do tempo do show da fé, né? Pega 15 minutos. Isso te sustenta? Conversa fiada. Tem que tirar tempo. Amém? Isso, pegou aqui esse trechinho. Eu vou destrinchar um pouquinho mais. Vou ler um pouquinho mais. Amém? Quer dizer, tem que se envolver. Aqui a gente prega, às vezes, meia hora, 40 minutos. Não, é pouco. O teu dia tem 24 horas. Às vezes você passa limpando a casa, lavando a louça, almoçando, muito mais do que 40 minutos. Então dá para você tirar um tempo e ir colocando no coração, tá bem? Sempre digo que o pessoal gosta de futebol, você fica 1h30 no mínimo vendo o 22 homens correr atrás de uma bola. 1h30, você sabe o que é 1h30? Diz que não tem tempo de ler a Bíblia? Não é que não tem tempo, é que você não faz tempo. Eu já preguei aqui no final de semana, né? Vai dormir mais tarde. Vai acordar mais cedo. Mas faça um tempo. Dá um jeito. Amém? Eu sou muito atarefado. Não, o teu dia tem 24 horas. Então, acorda. Se sente melhor? Acorda meia hora mais cedo de manhã, então. Amém? Ou vai dormir meia hora mais tarde, deixa de ver televisão, deixa de ficar em rede social. Dá um jeito. Mas nós precisamos, irmãos, todos nós, amém? Ter esse tempo, né? Nas Escrituras, buscar o poder de Deus. Porque daí a pessoa fala, entende que lês? Não, eu também não. Olha, eu não entendo tudo, tá? Eu não sei tudo. Mas eu te garanto, eu também não sei nada. Né? Então, eu também não sei nada, né? Tenho sim. Então, é o que bastava para aquele homem ali, amém? Filipe já tinha o que aquele homem precisava, amém? Olha que bonito isso, né? Ele correndo lá, o senhor entende o que o senhor está lendo? Olha que bonito, né? Não era uma coincidência. Deus estava guiando ele, amém? O eunuco não sabia, mas o Filipe sabia que Deus estava o quê? Guiando ele, né? Olha que bonito. E aí, 31. 31. E ele disse, como poderia entender? Olha só. Como poderia entender se alguém não me ensinar? E olha como Deus tocou no coração agora. E rogou a Filipe que subisse e com ele talvez pela aparência de judeu que ele tinha, né? Porque Filipe era judeu que se converteu a Jesus, né? Talvez pela aparência, pela barba, pelo jeito, né? Esse cara é daí, deve entender, né? Eu não sou daqui. Sobe aí, né? Vai me explicando. Olha que bonito, amém? Então ele se assentou, né? Quer dizer, ele se aproximou, né? E aí, 32. E o lugar da escritura que lia era esse. Como eu te falei, amor, isso aqui é o que a gente chama hoje de Isaías 53, um trecho, tá? O que ele lia? Foi levado como a ovelha para o matadouro,
E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aí 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Olha só, amém? Deus já estava o quê? Falando com ele, né? Apontando ele, mostrando que tinha algo a mais. Aquela fome já vinha de Deus, né? Já estava ali. Será que é do Isaías? Ele está falando dele mesmo? Ou será que ele está falando de algum outro? Olha, esse outro a gente sabe que é Jesus, né? Mas, alguma coisa está me chamando a atenção nisso aqui? Entendeu? E ele precisava de alguém que ensinasse. Se você depois vai ver lá em Atos 10, né, tinha um homem chamado Cornélio, dava muitas esmolas, jejuava, rezava 3 vezes, todo dia às 3 horas, mas não era salvo, né? Daí até teve uma visão do anjo lá, foi algo espetacular, né? Ó, vai lá na cidade assim de Jope, deu até certinho as coordenadas do GPS, né? Tu vai achar Simão, ele vai pregar palavras pelas quais te salvarás. Pastor, mas o anjo já estava ali porque não pregou. É porque anjo não prega, quem prega é homem. Usado pelo Espírito Santo. Então precisava de um homem. Amém? Ah, não, mas eu conheço pessoa que se converteu sozinha em casa. Não se converteu nada, teve encontro, uma experiência com Deus. Depois ligou a TV, depois foi na igreja, depois alguém ensinou. Eu sempre dá o exemplo do irmão João, né? Ele teve uma visão, um sonho lá diferente, né? Que ele teve lá, mas ele não se converteu. Ele teve uma coisa que inquietou. Ele foi, no caso, né? Era o missionário Alcides, foi lá, começou, depois descobriu que tinha igreja aqui, né? E foi benção até os últimos dias da vida dele aqui na Terra, né? Então é uma experiência, amém? Deve estar lá tomando chimarrão, contando causa como missionário, né? Só lembro quando eu cheguei na igreja, missionário Alcides. Né? Deve estar lá os dois facetos. Mas, enfim, né? Então tem essa experiência, é uma inquietação, né? Já está ali incomodando, uma coisa que parece que vai, né? Eu lembro que também a primeira vez que eu liguei ao show a TV, na verdade, né? Tava trocando de canal, uma coisa me segurou. Eu sei que é o Espírito Santo, né? Esse cara tá falando e eu entendo. Ele não é gritão, não fica dando volta, não fica, oh Deus. Eu gostei desse cara. Recebo Jesus na minha vida. Me converti ali. Né? Já ali eu me converti. Alguma coisa me segurou. Precisava estar aquele homem ali. Né? Porque quantos anos ele pregava na madrugada e eu não assistia? Nem sabia de missionário nenhum. Né? Só que ele só pregava desde 77. 77 eu nem nascido não era. Né? E aí ali, alguma coisa. Então você também foi alguma coisa. Né? Deus botou alguém, você veio na igreja, você viu na televisão, alguém te indicou, alguma coisa chamou, né? Alguma pessoa foi usada por Deus. Não sei, né? Então aquela pessoa se deixou ser usada por Deus, amém? Né? E aqui o Filipe, então, ele começou, né, a ser usado por Deus. Aí o 35, olha que lindo isso aqui. 35. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, que é Isaías, né, 53, lhe anunciou a Jesus. E é o que nós temos que fazermos, amém? Não vai entender errado, tá? Ah, então eu vou jogar fora o Antigo Testamento, ficar só com o Novo. Não, né? Nem todo o Antigo é lei e nem todo o Novo é só graça. Não, a Bíblia nós temos que entender, né? Que estamos no tempo da graça. Mas a Bíblia toda é o que? É a palavra de Deus. Ele começou, até porque não tinha o Novo Testamento, né? Ele começou nas passagens do Antigo.
Lembra? Que Jesus lá em Lucas 24 também foi pregando para os desviados lá, né? No caminho de Emaús, as Escrituras. Então ele aprendeu com Jesus. Estevão ali no capítulo 7 morreu orando igual Jesus, falando igual Jesus. Os caras eram loucos, eram fascinados, eram apaixonados para ser como Jesus. E aí por que você e eu vamos achar que somos melhores ou superiores para não precisar ser também? Tem pessoa que procura ser muito legal, mas é vazia de palavra e de unção. Tem pessoa que procura ser muito conversadeira, né, tal, mas você olha e tá com nada. Temos que buscar Jesus para nós poder o que levar outros a Jesus. Igual eu falava, né? Tem que se batizar. Te batizou? Não. Então para de brincar com Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então ele começou a falar de anunciar ao Senhor Jesus. Olha que bonito, não? E não tem que pregar outra coisa. Paulo falava em Coríntios 2, eu me propus a não saber nada no meio de vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Falo sobre José, Felipe, Abraão, mas se no final não houver um apontamento para Jesus, eu não preguei o evangelho. Eu contei história judaica. Então ele apontou para Jesus. Então levou algum tempo, não? Eles foram lá na carruagem, né? Olha que coisa bonita, não? Que bonito. Aí, 36. E indo eles caminhando, né? Chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Aí, teu irmão, 15 anos na igreja, não se sente preparado ainda. O cara com 15 minutos já queria. O que impede que eu seja batizado? Olha o que Filipe disse. 37. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o teu coração. Posso me batizar? Se tu crê de todo o teu coração, sim. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que coisa linda, né? Quem é que trouxe essa convicção no coração dele? O Espírito Santo. Através do que, pastor? Da Bíblia. Mas quem é que pregou a Bíblia? Filipe. Viu? É uma união. O Espírito Santo usando a palavra que o homem pregou, né? E usando o homem para pregar a palavra. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Que lindo isso. Aí, 38. Claro que eu estou correndo aqui por causa do nosso horário, né? Mas depois você lê com mais calma em casa. 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. E o batizou. 39. E quando saíram da água, olha que coisa forte isso aqui, ó. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, olha só, continuou o seu caminho. Com certeza chegou lá na Etiópia e foi evangelizar o pessoal, amém? Continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo, passando, anunciavam o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Cesareia era a cidade natal dele, né? Ele era Filipe de Cesareia, tá bem? Não é o Filipe evangelista, moço. É outro Filipe, tá? Esse é o obreiro lá de Atos 6. Então, esse Filipe aqui, né? Ele foi, pastor, Deus arrebatou ele, fez um teletransporte. Onde é que eu tô? Azoto. Diz o pessoal que entende um pouquinho mais, que Azoto ficava a 60 quilômetros de onde ele estava. Ele disse, 60 quilômetros. Ô, pastor, seria bom para nós hoje, né? Não ocupava ônibus, gasolina, né? Então, né? E depois diz o pessoal que estuda um pouquinho mais que a gente, que lá de Azoto, né, até Cesareia, já são outros 60 quilômetros. E de cidade em cidade, Filipe vem anunciando Jesus.
Eu botei, se você viu a gravação, não, mas Deus falou comigo. Você vê que ele começa ali no 26, correndo para obedecer. Né? Mas depois ali no 39 e no 40, ele não tem que obedecer. Deus pega ele e arrebata ele. Vamos, olha que coisa. Eu não sei de outro homem, fora Filipe, que foi tirado de um lado e colocado fora, o Senhor Jesus, cara, né? Mas foi colocado de um lado. Até onde eu sei, só Filipe. Né? Mas ele provaria isso se lá no 26 não tivesse obedecido? Bom, ele só provou a bênção do 39 porque ele foi obediente no 26. Até eu colocava lá, eu coloquei um videozinho rápido, né? Irmãos, tem lugares que você vai porque você tem que obedecer. Tem experiência que você passa porque você tem que obedecer. Agora tem lugares que Deus te coloca, tem experiência que Deus te faz experimentar, o quê? Porque você obedeceu. Jesus disse, quem é fiel no mínimo, será colocado sobre o muito. O mínimo era Filipe usar as pernas para caminhar. O muito era o Espírito de Deus pegar ele de um lugar e levar para outro. Que bonito, né? A Enoque e Elias foram arrebatados para o céu. Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro da terra. Mas ele provaria a experiência. Então tem gente que não é fiel no 26 e quer provar o 39. Aí fica ouvindo os outros, eu não provei isso, não. Eu nunca cheguei a uma experiência essa. Eu acho que você... tu não é fiel no pequenininho. Tu não é fiel para caminhar com as tuas pernas. E é tu que tem que fazer. Aí tu quer provar algo grande de Deus? Não vai provar. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Lembra que eu falava antes, moça? Quem se consagra no particular, Deus recompensa no público. Quem é ruim no privado, é ruim em público. Não tem como escapar disso. E olha que coisa mais linda, né? E chegou lá em Azoto, fez o quê, professor? Voltou para casa agora caminhando, né? Mas pregando o quê? De cidade em cidade. Então tem muita experiência que Deus nos faz passar porque nós obedecemos para provar nossa obediência. Né? E às vezes aquela experiência do arrebatamento, volto a falar, né? Caminhar ele podia, ele transportar, só Deus podia. Então, eu quero provar, ter experiências com Deus. Começa no básico. O básico é tu abrir a tua Bíblia e orar. O básico é tu dobrar o joelho e buscar Deus. Ou sentado também, tanto faz. Amém? Agora essas coisas maiores, Deus dá. Mas para quem é fiel nas menores. A porta só abre para quem bate nela. Jesus disse. Né? Só recebe aquele que pedir. Então você vê, bater é você que bate, pedir é você que pede, buscar é você que busca. Quem abre a porta é Deus, quem faz encontrar Deus, quem te dá é Deus. E tão bonito, mas, né? Glória a Deus que aquele homem foi obediente. Então eu vou parar aqui nessa mensagem, né? Vamos ser fiéis a Deus, vamos buscar as Escrituras, se envolver com Deus, se envolver na palavra de Deus. Não adianta. Né? A gente até consegue publicamente interpretar por um tempo, mas não se sustenta se não for no particular a verdade o quê? De uma vida com Deus. Amém? Então eu vou parar aqui, que Deus possa nos achar prontos, né? No particular, para poder depois ser usado em muitos eunucos, né? Não, Jesus, amém? Deus abençoe você de casa. Então pega essa palavra, irmãos, guarda no coração.